Tudo acontece quando Ele quer. Pra ser abençoado basta ter fé e meias lutas louvar. Um coração sincero adorar. Crente quando adora. Glória a Deus! Estamos iniciando mais uma programação da Central de Adolescentes, né? Essa programação que é realizada pelo órgão de divulgação do Ministério Restauração. Nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira, nosso diretor de comunicação e relações institucionais é o pastor Paulo Roberto dos Santos. Estamos situados aqui na Avenida Farrapos 312, né? Onde você está assistindo essa programação, né? Nós estamos aqui na nossa igreja, na nossa sede internacional, em mais esta oportunidade para glorificar o nome do Senhor. Está aqui comigo o nosso querido irmão Guilherme Correia. Paz do Senhor, irmão Guilherme. Paz do Senhor, irmão Marcos. Paz do Senhor a todos os combatentes que estão videologados nesta manhã com a gente. Glórias a Deus. Cooperando juntamente conosco ali no estúdio, nosso irmão Davi Guerra está presente também conosco e vai estar nos auxiliando e ajudando nesta programação. Estamos aqui, né, para estar compartilhando a palavra de Deus, para estarmos falando daquilo que Deus, Ele tem para fazer com a minha e com a sua vida, né? Deus tem grandes coisas para nós, irmão Guilherme. Principalmente, né, sendo adolescentes, Deus escreveu e determinou cada um dos nossos dias, quando nenhum deles nós achamos ainda. Aleluia. E você que está participando desta programação, tenha certeza que, mesmo que você não saiba, né, mesmo que eu também não saiba quem está assistindo por enquanto ainda essa programação, Deus já havia escrito e determinado esse dia para as nossas vidas. Glórias a Deus. Irmão Guilherme, eu gostaria já de início, né, pedir um auxílio para o irmão, né, como é que as pessoas que estão assistindo essa programação, como é que eles podem, de certa forma, compartilhar, né, o que eles podem fazer para fazer com que a palavra de Deus, fazer com que essa programação chegue a outras pessoas, no nome de Jesus. Aleluia. Vamos dizer que o YouTube usa um algoritmo que a gente apertando aquele botãozinho do joinha ou like, ele vai achar, quanto mais like a gente tiver, mais relevante o YouTube vai achar esse vídeo, esse canal, e vai divulgar, vai dar como sugestão. Outra coisa também que a gente pode fazer para levar a palavra para mais pessoas é compartilhar. Mas compartilhar para fora do YouTube, compartilhar para o nosso WhatsApp, botar nos status para os amigos. E também apertar o sininho. Apertar o sininho que tem ali, que é aquele sininho que é as notificações. Isso também conta para tornar relevante o canal e assim a palavra de Deus ser levada para mais pessoas ainda. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Essa é uma das formas, né, de você, na verdade, acho que todas as formas de você estar compartilhando esta programação. Glórias a Deus. Já de imediato, eu gostaria que o irmão Guilherme ainda, né, na pessoa do irmão Guilherme, a gente ainda orasse a Deus, orasse para que Deus venha a dirigir essa programação, orar para que Deus venha nos dar graça, né, que você possa receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. A Bíblia Sagrada nos mostra, né, na primeira carta de Paulo a Timóteo, que antes de tudo nós devemos orar. Antes de todas as coisas nós devemos colocar diante de Deus, para que não somente aquilo que Deus Ele quer fazer, mas o que Deus também quer manifestar aconteça. Então vamos estar orando para que Deus possa falar contigo, comigo, juntamente com isso, né, que nós estamos falando. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é inspirada por Deus. Ela é como uma espada de dois gumes, né, que ela corta tanto para onde vai e atrás também, ou seja, ela corta dos dois lados. E quando nós estivermos falando aqui sobre a palavra de Deus, tanto você vai estar recebendo como nós vamos estar recebendo. Aleluia, também. É verdade. Então, irmão Guilherme pode estar orando a Deus, nos levando a Deus em oração para que Deus venha dirigir todas as coisas em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, nós chegamos na Tua presença, Senhor, nessa tarde, Senhor, para Te adorar, Senhor, para Te bendizer e Te render graça, Senhor, porque está começando, Senhor, mais um programa da Central de Adolescentes, Senhor. Eu peço desde já a Tua misericórdia, Senhor. Eu peço desde já a Tua graça por este programa. Abre a mente, Senhor, do meu combatente, Senhor, deste moço, dessa moça, desta mãe, desse pai que está assistindo esse programa, Senhor, que venha revelar
Ah, Senhor, que está oculto, Ora, Senhor. chacalabacana, Fala para nós, Senhor, que nós nos ajuda, precisamos, Senhor, a Senhor. vencermos, nos Nós ajuda a somos batalharmos. necessitados, nós somos carentes, nós Deus, somos nós dependentes, carecemos da tua Senhor. misericórdia, Nós somos Senhor. falhos, nós somos Em miseráveis, nome de Senhor. Jesus, ó Mas o Pai, Senhor é ajuda-nos, poderoso, Senhor. é o Senhor que Dá-nos ensina, é o graça, Senhor que dá-nos abre porta, é o graça, Senhor que dá dá-nos graça. graça, dá-nos A tua graça, palavra diz que a tua Senhor. graça manifestou para todos Ó os Deus, homens, o teu Senhor. Espírito, Então eu Senhor peço da tua Jesus. graça nesta manhã, Ó Deus, Senhor. nós clamamos Em a ti. nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, já de imediato, eu gostaria que, se possível, o irmão Davi Guerra, né, se estiver disponível para estar falando no microfone apenas por 1 minuto. O irmão Davi tá me olhando um pouco sério, eu não sei se ele tem um microfone ou se não tem. Tem um microfone, irmão Davi? O irmão está com a sua Bíblia aí? Ó, o irmão foi pegar ali a sua espada, né? Oh, glória a Deus. Desembanhar a Foi ali, ó. espada. E eu tô vendo pelo reflexo aqui, ele tá pegando a mochila. Ah, ele pegou, viu? Foi menos de 1 minuto. Oh, glória. Irmão Davi, o irmão poderia estar dando para nós o texto base do assunto que nós estaremos comentando, né? Falando por cima dessa oportunidade, que é em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Glórias a Deus. Vamos estar lendo essa passagem bíblica, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Glórias a Deus. Pedir para que o irmão Davi esteja cooperando conosco, porque o irmão Davi também é um combatente, né? Aleluia. É um combatente, em nome de Jesus. Vai estar lendo para nós. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Glória a Deus. Você está me ouvindo? Estamos ouvindo. Amém. 1 Samuel 17, 37. Isso mesmo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos deste filisteu. Diante de Saul, ou melhor, diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Glórias a Deus. Que tremendo. Que coisa tremenda, né, irmão Guilherme? Que Que coisa convicção. tremenda. Ah. Meus irmãos, para eu situar os irmãos, né, e falar o contexto disso que nós iremos falar aqui, logo após já estarei passando a palavra para o irmão Guilherme para que o irmão também esteja comentando juntamente conosco. Irmãos, a Bíblia Sagrada, ela está nos falando sobre um episódio na vida de Davi. Uma situação que aconteceu com Davi. Não muito depois dele ser ungido, a Bíblia Sagrada nos mostra que veio um gigante, irmão Guilherme, e esse gigante ele estava causando um problema no povo de Israel. Estava tendo um problema, por quê? Porque eles estavam batalhando e aquele gigante, ele era muito maior, né? Diz os estudos que ele tinha mais ou menos 3 metros de altura. Então, era um gigante muito maior. Imagina, hoje nós temos em média uns homens mais altos, tem 1,92 m, 1,90 m. Ou seja, Golias tinha quase o dobro, um pouco menos, mas tinha quase o dobro do que nós temos hoje como altos. Os homens de hoje já são altos. Glórias a Deus. E aquele gigante estava causando um problema, irmão Guilherme. Um problema porque ninguém conseguia resolver. O que é um problema se é algo que nós não podemos resolver? Né? Às vezes as pessoas confundem, né? Às vezes as pessoas acham que problema é aquelas coisas que acontecem no dia a dia, né? Mas que se resolve. Mas um problema de verdade é algo que não se pode resolver, irmão Davi. É um problema. Um problema é algo que, quando está diante de nós, não há soluções possíveis, não há solução humana que possa nos tirar daquela situação. Agora, que coisa tremenda é que mesmo quando tem um problema, Deus ainda está disposto a nos ajudar. Oh, glória a Deus. E a Bíblia está falando para nós que esse gigante estava incomodando o povo de Israel, estava sendo um problema para aquilo que Deus tinha com o povo de Israel. Esse gigante, né, eu poderia dizer que ele até estava simbolizando ali o inimigo, o diabo, porque estava pedindo que a vontade de Deus acontecesse, né? Que o povo de Israel conquistasse. Saul já estava como rei ainda, né? Por enquanto, pelo menos. Mas esse gigante estava lá. Agora, que coisa interessante, irmão Guilherme. O irmão, que também faz parte, não... O irmão pode me corrigir, mas faz parte da liderança da Central, né? É uma ponte ali entre... É uma ponte. Quando os professores não vêm, o irmão ministra para nós. Então o irmão Guilherme ele está ciente de quantos adolescentes tem mais ou menos e a idade, a faixa etária de quanto eles têm. E dizem os estudos também que Davi, quando foi ungido, tinha 17 anos.
né? E os adolescentes, né, das adolescentes têm em média de 12 a 18 anos. Depois, né, a gente tem os mirins, enfim. Mas é muito interessante, irmão Guilherme, é que a Bíblia ela é tão extraordinária e tremenda que ela não tem somente casos, né, de pessoas mais velhas, casos de pessoas mais idosas, mas também tem inspirações para nós que somos mais jovens, que somos mais novos, porque muitas pessoas têm esse pensamento de que alguém que é muito jovem não pode servir a Deus, né? Ou alguém que é jovem já teve essa revelação, pensa que só tem que servir a Deus depois de algum tempo, quando tiver 30, 40 anos. Mas a Bíblia está mostrando aqui um adolescente, porque Davi tinha 17 anos e ele ainda era um adolescente. Era um adolescente, irmão Guilherme, que era menosprezado, era um adolescente que tinha dificuldade, que tinha suas debilidades. Muitas pessoas acham que Davi era uma pessoa assim bonita, né? Que Davi era uma pessoa assim atrativa, embora nos padrões de estética de hoje ele seria, porque ele tinha um cabelo claro, tinha o olho claro. Mas Davi, naquele tempo, ele era menosprezado pela sua aparência. Davi era pequeno, Davi não tinha nada que atraísse, não tinha nada que desse respeito, né, que transmitisse respeito. Mas que coisa tremenda é que, mesmo com tantas adversidades, Davi ainda podia buscar Deus, meu querido. Aleluia. Glórias a Deus. Mesmo com tantas dificuldades, Davi ainda podia buscar Deus. E eu já quero abrir um parênteses e dizer que mesmo que você tendo bastante dificuldade, mesmo o irmão Guilherme tendo as suas debilidades, suas dificuldades, eu, irmão Davi e todo este ministério, Deus ainda conta conosco. Aleluia. Deus ainda espera algo de nós, irmão Guilherme. E agora, irmão Guilherme, eu já gostaria de perguntar ao irmão se Davi, em algum momento da história, ele usa isso como desculpa para não cumprir a vontade de Deus. Imagina, se Davi usasse... Davi, a gente pode dizer assim, entre aspas, que tinha alguns argumentos, né? Por que Deus me criou assim, né? Muitas pessoas, infelizmente, a gente vê que isso acontece, que elas não são agradadas com aquilo que Deus fez. Né? As pessoas não gostam do seu cabelo, pessoas não gostam da sua aparência, pessoas não gostam nem do seu tom de voz, não gostam... As pessoas reclamam de muitas coisas, nós reclamamos de muitas coisas. Mas eu queria perguntar para o irmão se Davi, a postura de Davi era essa, de murmurar, de reclamar, se ele tinha essa dificuldade para fazer a vontade de Deus. Se Davi, em algum momento da história, ele demonstra vitimismo, demonstra que, eu não sei, é tudo muito difícil, eu sou pequeno. Glórias a Deus. Do que eu leio aqui, pelo contrário. É o contrário. Eu nunca vi Davi se menosprezando, pelo contrário. Eu vi que nele sempre tem uma convicção. Incrível. Essa passagem que a gente leu. Ele dizia, ó, ele tratou o filisteu, esse gigante. Ele nem olhou que era gigante. Ele falou, quem é esse filisteu que ousa? Ele chamou esse gigante de ousado ainda. Ele sabia vamos dizer assim, a característica dele, como ele era. Ele sabia lá, quando ele foi lá e a Bíblia diz que ele pegou o leão pela barba, e matou o urso. A Bíblia nos mostra isso. Mesmo sabendo a debilidade dele, ele tinha convicção. E nunca se jogou para baixo. Isso é tremendo. Glórias a Deus. Coisa linda. Aleluia. Que coisa tremenda, irmão Guilherme. É porque eu vejo assim, sabe, irmão Guilherme, ontem eu estava comentando com o irmão no coral da juventude. E talvez, né, no primeiro momento não sou exatamente aquilo do sentido do que eu falei pra ele, mas hoje eu consigo entender que, olha, por exemplo, a gente estava comentando assim, ó, que a irmã pediu pra nós colocarmos de pé. E eu disse, graças a Deus que nós podemos ficar de pé, né? Imagina se nós não pudéssemos. E isso é algo muito interessante porque quantos jovens, irmão Guilherme, que gostariam de ter exatamente a nossa vida hoje? Quantas pessoas que queriam ter a oportunidade de poder estar na igreja, a oportunidade de poder estar tendo experiências com Deus, digo até mais, quantas pessoas gostariam de ter nascido dentro da igreja. Mas, infelizmente, não digo infelizmente, mas digo, não foi o que aconteceu. Muitas pessoas se desviaram para outros lados, pessoas tiveram experiências que não gostariam de ter, por fim, por causa do pecado, por conta da nossa carne. Mas isso não é desculpa, irmão Guilherme, para que a gente não venha buscar a Deus. Podemos ser cheios de debilidade, dificuldade, mas Deus ainda tem algo conosco, que Deus quer nos dar essa convicção. Deus quer nos dar uma convicção, irmão Guilherme, que não nos sustente apenas numa semana, não nos sustente apenas num final de semana, mas nos sustente até o dia do Senhor Jesus. Aleluia. Nos sustente até a nossa chamada para a eternidade. É essa convicção que Deus quer colocar no meu e no teu coração. A Bíblia Sagrada diz na primeira carta de Pedro
que do apóstolo Pedro, que nós precisamos desejar ardentemente o genuíno leite espiritual. E depois ele diz que se é que você já tiveram experiência de que Deus é bondoso. Ou seja, muitas das vezes nós ficamos conformados, sabe, Guilherme? Confortáveis com aquilo que nós já temos, confortados com aquilo que Deus já nos entregou, confortável com aquilo que Deus já nos revelou, mas Deus tem muito mais para nós. Eu gostaria de entrar justamente nisso que a Bíblia está nos falando, que Davi diz que o Senhor já havia livrado ele do leão e do urso. Ou seja, Davi já tinha tido experiência com Deus. Davi já tinha tido um encontro com Deus. Eu digo por experiência própria, né? E eu posso relatar para os irmãos que muitas das coisas que eu fui vencendo, né? Que eu ainda estou vencendo na minha vida. Eu sou um novo convertido, eu tenho pouco tempo de fé. Mas eu estou vencendo algumas coisas na minha vida, graças a Deus. E eu olho para trás e eu vejo que coisas que para mim eram impossíveis, hoje não são nada para mim. Aleluia. Porque na medida em que a gente vai buscando a Deus, irmão Davi, na medida que a gente vai construindo uma relação com Deus, tendo estrutura na presença de Deus, as coisas que até ontem eram difíceis, hoje já ficam um pouco mais fácil. Então você que está, quem sabe, lutando com alguma dificuldade, com alguma debilidade, hoje para vocês pode ser algo impossível de ser vencido. Mas se você for construindo uma estrutura na presença de Deus, isso vai se tornar daqui a pouco quase nada. E foi o que estava acontecendo com Davi. Eu pergunto pro irmão, é fácil matar um leão? Não é fácil matar um leão. É fácil matar um leão, irmão Davi? Eu nunca consegui matar um leão. Eu nunca vi um leão. Eu nunca vi. Só vi pela internet, né? Mas eu nunca vi um leão. Eu nunca fui num zoológico. Então assim, ó, não é fácil matar um leão. Hã? Como? O Davi vai estar fazendo. Acredito que nessas redondezas aqui do Rio Grande do Sul, pelo menos, eu acho que nem tem. Tem lá em Sapucaí. O máximo que tem aqui, eu acho que é onça ou algo do gênero. Mas o irmão nunca viu um leão andando pelo roda da praia? Não? Só o leão da tribo de Judá. Ah, sim. Glória a Deus. Então veja, irmãos, um leão... Olha, imagina, a gente nunca se encontrou com um leão, a gente acha difícil. Imagina um leão presencial, né? Um leão, essa foi bom, um leão presencial. Né? Olha só a coisa tremenda. Um leão é difícil de matar. E não somente isso. A Bíblia diz que Davi, ele pega o leão e ele agarra a barba do leão. Imagina, irmãos. Os irmãos sabem, né? Quando a gente puxa o nosso cabelo, dói. Então imagina, puxar a barba do leão deve doer no leão também. Primeiro ele provocou o leão. Primeiro ele gerou no leão uma fúria, porque não sei se o irmão já passaram por essa situação de alguém puxar o cabelo muito forte. Irrita, não irrita? Imagina então a barba. Eu não tenho barba. Né? Não tô com barba ainda. O irmão Davi ainda tem, né? Até mais barba que eu. Agora imagina assim, ó. Tu puxar a barba deve doer ainda mais. Então assim, ó, ele puxou e provocou o leão. E quando ele provocou o leão, ele matou o leão. Olha só a coisa tremenda. Oh, que tremendo. E olha só, não somente isso. A Bíblia também fala que ele matou um urso. Os irmãos já viram um urso? Já viu um urso, irmão? Presencialmente não. Presencialmente não, né? E o irmão, já viu um urso? Pode usar o microfone, irmão Davi. De pelúcia já. É mesmo? Olha aí. Ah, glória. Agora eu pergunto. Dentro de um ser vivo, porque pelúcia não é vivo, né? Tanto o leão quanto o urso são dois animais assim de grande porte. E digamos assim que num contexto ecológico, podemos botar assim, o leão seria o rei ali da savana, né? Mais situado ali em regiões mais secas. E o urso, o rei da floresta, né? Da selva, situado em regiões mais tropicais, assim, com bastante florestas. Então são dois animais que representam, sim, digamos, autoridade, poder. Então, tu vê aí como um garoto, né? Um adolescente, só pela graça de Deus, só com a graça e o poder de Deus para conseguir vencer esses animais. Glórias a Deus. Glória a Deus. E nós percebemos, junto com isso que o irmão Davi falou, nós hoje não precisamos matar um leão e um urso, né? Até porque eles estão em gaiolas. Os que a gente pode chegar perto, né? Porque tem alguns que não estão em gaiolas, mas a gente não pode chegar perto porque eles estão longe de nós, né?
Glórias a Deus. Então assim, ó. Hoje a gente vê que a estratégia do diabo é a mesma. Hoje o que o diabo faz? O diabo ele cria um leão na nossa mente. Qual que é o leão? Ah, o leão de que tu é muito feio. O leão de que tu é burro, né? Que tu não vai conseguir ter vitória na tua vida profissional, que tu é medroso, né? Que tu é tímido. Que mais que o leão pode ser na nossa vida? O leão hoje pode ser eu sou mais novo da escola, né? Eu sou mais novo da igreja. Parece que todo mundo passa na minha frente. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Hoje os leões e os ursos podem ser um monte de coisa na nossa cabeça, meu Guilherme. Mas a estratégia que o diabo ele usa é a mesma. Ele tenta nos afrontar. Ele tenta nos tirar aquilo que Deus já nos entregou. Agora veja. Se nós tivermos a atitude que Davi teve de a partir de hoje tomar um propósito e vencer esses leões e esses ursos na nossa vida, quando chegar o gigante, nós já vamos ter alguma facilidade. Por que eu digo isso, meu Guilherme? Porque a Bíblia Sagrada diz que, então, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará também das mãos deste filisteu. Agora veja, eu acredito que o leão e o urso não tem 3 metros de altura, né? Ou tem? Eu nunca vi, né? O irmão ali que está mais perto do Google pode nos informar. Mas não, 3 metros não. Então, assim, eles não têm 3 metros. É lógico, eles não têm 3 metros. Então, o filisteu, ele era muito... Eu acho que até juntando um urso e um leão não dá 3 metros. O gigante, ele era muito maior do que aquilo que Davi já tinha enfrentado. Ou seja, não era algo menor. A gente entende que quando a gente vence algo que é de um determinado tamanho, o próximo, ele tem que ser no mínimo, né, um pouquinho maior. Mas se for muito maior, a gente não vai conseguir vencer. Fala, irmão Davi. Aqui, pelo Google, aqui, com informações mais precisas, o tamanho médio de um leão macho é de 1,80 m a 2,1 m. 2,10 m, aliás. Sim. E de um urso, como existem várias raças de urso, digamos assim, né? Tem urso negro, urso pardo, tem o panda também, que é uma espécie de urso. Claro, sim. Mas em média, assim, 1,40 m, 1,5 m, mais ou menos. Ou seja, podendo chegar, né, na idade adulta, até no caso do urso pardo, que é uns 2,80 m, e o urso polar, que é o maior deles, até quase 3 metros. Ou seja, eu tenho certeza que não era o urso polar. Isso é um fato. Porque, né, não estamos na era do gelo. Pela região, poderia ser um urso negro ou um urso pardo. Sim, que é o marrom, né? É, o urso pardo marrom. Isso, então nenhum deles chegou a 3 metros. Então, o gigante ele era muito maior, irmão Davi. Ele era muito maior do que o leão e o urso. Mas Davi não se importou com isso. Davi não ficou preocupado com o tamanho do leão e do urso. Pelo contrário, a convicção de Davi aumentou. O irmão quer comentar alguma coisa? A convicção de Davi aumentou, irmão Guilherme. Por quê? Porque se Deus me deu vitória lá atrás, Deus pode me dar vitória aqui na frente. Eu já tive experiência com Deus. Esse é o ponto que eu quero enfatizar, pelo menos agora, nesse primeiro momento. Que Davi, ele tinha experiência com Deus, irmão Guilherme. Davi teve um encontro poderoso com Deus. E a visão de Davi mudou. E em cima disso, irmão Guilherme, eu gostaria que o senhor comentasse para nós sobre essa questão de depois que nós temos experiência com Deus, a nossa visão, ela muda. Não é verdade? Muda. E não, ela não apenas, tipo assim, agora eu vou parar de olhar, vou ter um olhar diferente agora. Não. É uma evolução, não vou dizer evolução, mas é um crescimento, essa visão que Deus começa a nos dar. Agora, essa semana Deus começou a me mostrar coisas que eu não via antes, nem quando eu comecei. Deus vai evoluindo, parece que aumentando a nossa visão. Uma coisa que prova isso é que a Bíblia diz pra gente santificar, viver em santificação. A gente não vai só abrir os olhos e estagnar naquilo. Deus vai querer sempre mais. Tanto que depois que Deus levantou Davi para matar o gigante, derrotar o gigante, ele levantou Davi para ser um rei. Olha que coisa linda isso aqui. Não é só tipo, eu vou começar a conhecer Deus e eu vou abrir meus olhos e eu vou matar o gigante e vai ficar naquilo. A Bíblia não nos fala isso. Coisa linda isso, né, irmão Marcos? Coisa linda isso, né, combatente? Saber que a gente tem um... Imagina, a gente tem um Deus
que está disposto a nos servir. Não, a gente servir, ele está disposto a conversar conosco. A Bíblia nos fala em Gênesis que o próprio Deus descia aqui na terra para conversar com Adão em volta das 6 horas da tarde. E a Bíblia nos fala que Deus está pronto para falar com a gente. A Bíblia nos fala lá em 1 Samuel, no capítulo 9, se não me engano, que fala que Deus começa a chamar Samuel. E Samuel chegava para o sacerdote e dizia: eis-me aqui. Só que o próprio Deus chamava Samuel. O próprio Deus quer ter esse encontro com a gente, para abrir os nossos olhos. Coisa linda, né? Deus é tremendo. Glória a Deus. O próprio Deus quer ter esse encontro com a gente. O próprio nosso Deus quer abrir a nossa mente. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. E em João fala que o verbo se fez carne e o verbo era Deus. E o verbo é Jesus. Olha que coisa linda. O Jesus é quem vai abrir os nossos olhos, a Bíblia está nos dizendo. Que tremendo. E vem, começa a vir. Aí começa a vir as lutas, os leões, os ursos de cada dia. Mas tudo nos preparando para enfrentar o gigante. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas vendo isso aqui, eu penso assim, ó, que não é fácil. Tem uma barreira para ser quebrada, uma porta. Aí eu só consigo imaginar que, por exemplo, a gente está numa zona de conforto, né? Na igreja. Eu fui pego nessa zona de conforto. Eu me converti, fui salvo, fui lavado pelo sangue, fui liberto do pecado, vou ficar assim. Tô bem. Aí veio a primeira escala. Aí eu falei: eu não quero receber essa escala. Não, Deus, eu quero só ficar aqui no meu cantinho, sentado, te dando glória a Deus e amém. Vou lá dar meu dízimo, vou ali, te adorar. Parece que aquele leão, sabe? Aquela coisa pequena. Se eu não enfrentasse aquilo ia me derrotar e eu não ia ter condição nem de chegar no gigante. Coisa linda isso aqui, meu irmão. Coisa linda isso aqui, combatente. Aleluia. Saber que tudo que a gente passa tá escrito e é tudo pra gente vencer. Nos preparando, nos capacitando. Porque a Bíblia, como o irmão mencionou, que a Bíblia fala lá em Salmo 139, no versículo 16, que Deus nos viu ainda em massa e uniforme, escreveu todos os nossos dias. Olha que coisa linda. Se Deus escreveu todos os nossos dias, Ele sabe qual vai ser o leão preciso pra gente vencer. Ele sabe qual vai ser o urso que a gente vai ter condição de vencer para chegar no gigante. Glória a Jesus. Que lindo. Mas vendo isso, vem na minha mente que essa barreira é sair da zona de conforto. E quando a gente sai da zona de conforto, eu sinto muito medo de sair da zona de conforto. Medo, sabe? Por exemplo, assim, quando eu comecei a me converter, quando eu comecei a renunciar, a abrir mão do mundo, eu tava com medo do que ia vir depois. Sabendo que era bom, eu tava com medo igual. Porque eu tava saindo da zona de conforto. Essa zona de conforto é uma zona de conforto. O próprio nome diz. A gente se sente confortável naquilo. Mas se a gente não romper, porque a Bíblia fala que o reino do céu se conquista por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Olha que coisa linda. Aí nós entramos num detalhe, irmão Guilherme. Aleluia. Glórias a Deus. Fale esse detalhe. Nós vamos entrar num detalhe muito interessante. A mensagem que foi ministrada ontem no culto da juventude foi exatamente isso. Nós precisamos romper limites, Guilherme. Nós precisamos avançar no mundo espiritual. Agora, o que nós percebemos é que muitas das vezes esse avançar ele se bota muito na teoria, mas não se bota na prática. Nós precisamos sim, irmão Guilherme. E é isso que Deus, Ele quer nos levar. O irmão sabe por que muitas das vezes Deus nos permite passar por dificuldade nessa terra. O irmão sabe porque muitas das vezes aquilo que nós mais amamos, Deus tira de nós. Os irmãos sabem porque muitas das vezes aquilo que nós temos mais paixão nesse mundo é aquilo que Deus está mais interessado em tirar da nossa vida, em tirar daquilo que está na nossa visão. É porque Deus quer que a gente ame Ele, irmão Guilherme, com todo o nosso coração, Aleluia. com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Deus quer levar o irmão, Deus quer levar a minha vida para uma vida de jejum e oração, uma vida de devoção na presença de Deus. E é exatamente isso que Deus, Ele quer fazer com a nossa vida. Na teoria, é muito legal a gente falar
fala em romper limites, em vencer barreira, em vencer dificuldade, mas no profundo do nosso coração a gente ainda não quer renunciar. É verdade. A gente ainda não quer abrir mão daquilo que Deus quer fazer com a nossa vida, irmão Davi. Quantas das vezes nós passamos por provas, passamos por dificuldade, a gente passa por batalha no mundo espiritual, mas o caminho da vitória já nos foi revelado. O caminho de vencer as coisas terrenas, as coisas que são naturais, já nos foi revelado, irmão Guilherme. Quantas e quantas pessoas que ficam num deserto, que ficam numa dificuldade, e é justamente porque não querem andar nesse caminho. Eu me lembro que uma vez eu perguntei pro irmão, né, quando eu trabalhei numa padaria durante algum tempo, e eu perguntei pro irmão, e eu disse assim, irmão, eu vi que o irmão estava um pouco cabisbaixo, né, e eu fui assim meio que ver qual que era a situação dele mesmo. E eu disse, irmão, quanto tempo o irmão tá na igreja? Ele me disse 7 anos. E pra ver, né, o que estava acontecendo, eu falei, no deserto, ele disse 7 anos. Por que, irmão Guilherme? Porque o caminho já nos foi revelado. A Bíblia Sagrada nos mostra que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, mas Jesus ficou só 40 dias. Ou seja, o caminho de deserto e dificuldade para algumas pessoas é curto, mas para outras é mais longo. Por quê, irmão Guilherme? Porque muitas das vezes fala na teoria aquilo que nós precisamos vencer. Olha, você precisa orar, mas ninguém quer orar. Você precisa jejuar, mas as pessoas não têm vontade de jejuar. Ou seja, só tem uma forma de vencer. É se nós tomarmos uma posição. É se nós realmente fizermos esse propósito no nosso coração. Eu não quero saber das coisas desse mundo. Eu não quero mais ter contato com essa terra. Eu quero sair do natural. Eu quero sair do café com leite de manhã. Eu quero sair das asas da minha mãe. Eu quero sair do Deus do meu pai, do Deus da minha família. Eu quero conhecer o meu Deus. Eu quero ter experiências com Deus. É nisso que Deus quer nos levar, irmão Guilherme. Paulo entendeu muito bem esse amor. O amor, ele tudo espera. O amor, ele tudo crê. O amor, tudo suporta. O amor, ele tudo espera. Mas como é que nós queremos receber esse amor apenas na teoria, irmão Guilherme? Nós precisamos tomar essa posição. Nós precisamos ter essa disposição mental, essa disposição espiritual para romper limite, para batalhar, para dizer assim, Senhor, o que aconteceu? Eu não quero te soltar, Jesus. Eu quero ficar mais perto de ti. Eu quero estar mais perto da tua presença. Como o irmão falou ontem, coisa boa é estar na presença de Deus. Aleluia. Coisa boa é ter experiência com Deus. Coisa boa é nós abrirmos a Bíblia Sagrada e ter noção que o véu se rasgou de alto a baixo. Aleluia. Nós podemos ter acesso à glória de Deus. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz que por causa do pecado de Adão, a gente ficou separado de Deus. A Bíblia Sagrada diz, irmão Guilherme, que por causa do pecado de Adão e Eva, nós não podíamos mais ter acesso à presença de Deus. A Bíblia Sagrada diz, irmão Guilherme, por causa do pecado que foi lá no início, quando Deus tinha feito tudo perfeito, quando a eternidade foi posta no coração do homem, quando o homem era imortal, quando o homem cuidava daquilo que Deus tinha entregado, o homem tinha acesso a todas as coisas, mas por causa de um erro, por causa de um pecado, nós já não podíamos mais conversar com Deus, nós já não podíamos sentir mais a glória de Deus, mas Jesus desceu nessa terra, irmão Guilherme, e nos deu mais uma oportunidade, a mesma oportunidade que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 2, eis agora o dia sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, ou seja, já foi nos revelado esse caminho de vitória, Deus já nos pôs a eternidade novamente, o véu ele se rasgou, irmão Guilherme, o santuário ele está exposto para nós. Quem quiser vir para a sede internacional, irmão Davi, pode vir para buscar a Deus. Quem quiser passar a noite na vigília, pode ficar orando na presença de Deus. Glórias ao nome de Jesus. E Deus está me convidando, Deus está te convidando, irmão Guilherme, para que assim que acabar esta programação, a gente vá para a escola bíblica. Aleluia. Deus está nos convidando, irmão Guilherme, para que assim que a segunda-feira começar, a gente vá no centro evangelístico. Deus está nos convidando, irmão Guilherme, para nós termos novas experiências com Deus. Aleluia. É isso que Deus tem colocado no meu coração, irmão Guilherme. Muito mais do que nós vivemos uma vida de teoria, de pensamento, daquilo que a gente acha que tem que acontecer, é nós vivemos uma vida prática de oração e de jejum.
as coisas elas só aconteceram dessa forma. A Bíblia não, a história nos conta que John Wesley, ele venceu, ele conseguiu suportar a pressão da Inglaterra, ele conseguiu suportar a pressão daquelas pessoas que não gostavam de Deus, aquelas pessoas que tinham ódio de Deus. John Wesley conseguiu vencer isso porque ele tinha uma vida de oração e de jejum. A história também nos mostra que Martim Lutero, ele tinha uma dificuldade porque ele estava na igreja católica e ele precisava sair daquele sistema corrompido, aquele sistema idólatra, e ele só conseguiu vencer aquilo através de oração e jejum. Esse ministério no qual nós estamos falando, irmão Guilherme, ele só foi levantado através de muita oração e de muito jejum. Não é apenas uma teoria, é algo prático, nós temos experiência com Deus. Muitas pessoas não entendem por que nós de um dia para o outro a gente parou de usar as coisas que a gente usava, parou de falar da maneira como a gente falava, é porque a gente teve experiência com Deus. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Deus está convidando, Deus está chamando adolescentes que querem estar na presença de Deus. Deus, ele está me chamando, irmão Guilherme, para eu estar mais perto de Deus. Isso não é para estar cumprindo uma escala. Isso não é para estar naquilo que nós chamamos de evidência, alguém que está sendo visto, não. Isso é para nós termos experiência em particular. Glórias a Deus. É nós sentirmos esse amor e não soltarmos esse amor. É nós tomarmos posse dessa verdade espiritual. É nós termos novas experiências com Deus. Glórias ao nome de Jesus. Davi entendeu muito bem isso, meu Guilherme. Davi entendeu que para ele ser rei, ele precisava começar por baixo. Para ele ter novas experiências, ele precisava valorizar aquilo que Deus já tinha dado para ele. Aleluia. Agora eu pergunto, irmãos, nós vamos ficar acomodados, a gente vai ficar acomodado com aquilo que Deus já nos deu. Eu já tive experiência com Deus. O irmão Davi Guerra, que está atrás da programação, já teve experiência com Deus. O irmão Guilherme, graças a Deus, já teve experiências com Deus. Mas eu tenho certeza de que ninguém que está nesse estúdio, ninguém que está assistindo essa programação consegue se contentar apenas com isso que Deus já nos deu. Deus tem muito mais para nós, irmão Guilherme. Amém. Deus, ele quer levantar uma geração diferente, uma geração que se dedique realmente a Deus. Glória a Jesus. Porque se nós formos viver uma vida de teoria, uma vida apenas do que hoje, infelizmente é o que acontece. Nós temos tantos projetos na nossa cabeça, mas nunca é colocado em prática, sabe? Nós temos tantos planos, mas não conseguimos colocar em prática. Mas o que está escrito na carta de Tito, no capítulo 2 e no versículo 13, meu Guilherme? É 13? 12. A graça de Deus, ela se manifestou a todos os homens. Não, minto, é 11. É o 11? É o Olha 11, aí. é o 11. A graça de Deus, ela se manifestou a todos os homens, irmão Davi. A graça de Deus está à nossa disposição. Glória a Deus. A presença de Deus está à nossa disposição. Nós precisamos da presença de Deus. Eu careço da glória de Deus. O irmão carece da glória de Deus. Aleluia. Nós somos pobres, nós não temos nada. Se nós estamos aqui falando, é pela misericórdia de Deus. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós precisamos buscar a graça de Deus. Eu não estou interessado em saber se o irmão é melancólico, colérico, fleumático, sanguíneo. Eu estou interessado que o irmão receba a graça de Deus. Aleluia. Eu estou interessado que o irmão receba mais uma revelação de Deus. Porque vai chegar alguém, irmão Guilherme, eu não sei quando, mas vai chegar pro irmão que vai precisar de uma palavra, que vai precisar de um consolo. E eu pergunto, será que o irmão vai ter uma palavra? Será que o irmão vai ter uma solução para o problema, uma solução revelada pela palavra de Deus? Glória a Jesus. É isso que Deus tem para nossas vidas. É isso que Deus ele quer das nossas vidas. Deus não quer somente uma veste. Deus não quer somente uma aparência. Deus quer aquilo que está no nosso coração. Aleluia. É isso que Deus ele quer para nós. Glória a Deus. É. Sabe quem tinha essa visão? Que percebeu que tinha que ser agora? É Pedro. Pedro tinha essa visão que tinha que fazer. Ele sabia que ele não merecia. Mas como o evangelista Roberto ele pregou ontem, no dia 9, ele disse assim, ó. Pedro tinha vários defeitos, mas ele não tinha, que era ser bobo. Ele sabia aproveitar a oportunidade. Veja só, combatente. Pedro tinha essa visão. Pedro não queria ser de jeito nenhum da presença de Deus. Tanto que ele falou assim, ó. Olha o que Pedro falou lá em Mateus, onde o irmão falou. Mateus capítulo 17. E o versículo... Aleluia. Versículo 4. Espera a mão abrir. Mas isso me impactou de um jeito que foi tremendo. Que diz assim, ó. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3.
Ó, ele falou, se tu quiseres, Deus, eu faço 3. Glória a Jesus. Olha que coisa linda isso aqui, meu Glória a irmão. Jesus. Ah, que coisa linda. Oh, glória a Deus. Ele faz 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. No contexto lá, Jesus levou os discípulos, alguns discípulos para orar na madrugada, ele se transfigurou e lá apareceu lá apareceu Moisés e Elias. E o Pedro tinha total convicção de bom era tal lugar, que falou assim, ó, se tu quiser eu faço uma tenda aqui pra gente morar, pra estar na tua presença. Glória a Deus. Mas Pedro era pescador. Aleluia. Pedro não sabia construir tenda. Glória a Jesus. Pedro queria fazer o impossível pra estar na presença de Deus. Glória a Jesus. Olha que coisa linda isso aqui. Pedro disse assim, ó, ele disse com a boca dele assim, ó, o gesto que ele fez, disse assim, ó, Jesus, eu faço até o que eu não sei, eu aprendo, eu me viro pra estar na tua presença. Ou seja, a gente pensa assim, ó, mas é difícil orar. Eu tô cansado, é difícil jejuar, eu sinto dor de cabeça. Tem vezes que eu não sei como orar, tem vezes que eu não sei o que falar. Mas é aí que tá a graça de Deus. Aí que tá, é quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte, o apóstolo Paulo fala. É que o poder de Deus vem e se aperfeiçoa. Eu já cansei de dobrar meu joelho no meu quarto ou aqui na igreja e não falar nenhuma palavra. Ficar só quieto e pensando, Deus, o que tá acontecendo comigo? Não tô orando, eu não consigo falar nada. Aí quando eu percebi, eu já estava falando e estava orando já. Mas porque eu me posicionei. Glórias a Deus. Então a gente pensa assim, mas eu tô ajoelhado, eu não tô conseguindo orar, continua ajoelhado. Aleluia. Continua buscando ficar na presença dele. Glória a Deus. Tu tá em jejum, tá com dor de cabeça e pensa, oh glória, minha carne tá militando contra meu espírito, eu tô no caminho certo. Glória a Jesus. A gente tá lendo a Bíblia e dá um sono, dá um cansaço. A gente pensa, glória a Deus, porque é o caminho. A carne tá militando, esse é o caminho. Oh, é difícil, eu tenho que fazer o impossível pra estar na presença de Deus. Esse é o esforço que a Bíblia fala. Glória a Deus. Eu não quero me vangloriar não, mas hoje aqui eu tava aqui desde as 9. Por que eu tava aqui desde as 9? Se não tem um porquê. É porque assim, é uma posição só de vir aqui mostrar a Deus, eu quero. Não quer dizer, eu só vou ter essa intimidade quando eu ficar 6 horas orando de madrugada. Não é assim. Aleluia. Antes tem que matar o leão, tem que matar o urso para enfrentar o gigante. Glória a Jesus. É um processo, uma capacitação. Naamã teve que mergulhar 7 vezes para ser curado. O hebreu teve que dar as 7 vezes volta para a muralha cair. É um processo, meus irmãos. Você pode pensar agora, mas eu não consigo orar nem 1 hora. Ora meia hora. Ora 45 minutos, vai orando meia hora, 45 e vai aumentando, tu vai ver tu vai estar orando 1 hora, tu vai ver tu tá orando 2 horas, tu vai ver tu tá numa vigília orando 6 horas direto. Aí que tá. Pra gente matar o gigante, que é 6 horas de oração, um jejum do Senhor, a gente tem que passar ainda por um processo para estar preparado lá. Isso é a glória de Deus, é a graça de Deus. Tu faz o que tu pode. Por isso que Paulo fala aos Romanos pra gente fazer um culto racional a Deus. O racional a gente faz, o sobrenatural é com Deus. Aleluia. O racional a gente faz, a gente diz assim, Senhor, a minha vida tá aqui, Senhor. Mas Deus vem e faz o sobrenatural, Ele começa a te dar graça, começa a dar oração revelada, começa a te dar visão, sonho, arrebata. Ele te mostra os céus. Ele mostrou para Paulo coisas que ele não podia falar pra gente. É isso que tá a graça. Mas por quê? Porque Paulo teve que ainda que se converter. Paulo teve que ficar cego pro mundo. Paulo teve que ir pro lugar dele. A primeira coisa que Jesus fez quando teve encontro com Paulo foi deixar Paulo de joelhos. Jesus deixou um espinho na carne de Paulo. Mas por quê? Aleluia. Porque esse é o projeto de Deus. Glória a Deus. Não para que a gente venha ser exaltado, mas sim Deus. A gente pedir para Ele a graça de Deus. Glória a Jesus. Coisa linda isso. Eu sinto a glória de Deus aqui. Guilherme, eu estava me lembrando enquanto o irmão falava que eu tive uma... Ontem Deus ele falou forte comigo porque mais ou menos 3 semanas que a minha rotina ela mudou drasticamente, sabe? Agora eu tô trabalhando e tô estudando, né? Então tem sido bastante cansativo, sabe, Guilherme? Mas ontem o irmão disse uma coisa que isso foi muito forte no meu coração. Aleluia. Ontem o evangelista Roberto ele disse que nós podemos fazer muito mais daquilo que nós já estamos fazendo. Aleluia. Agora eu falo pro irmão, até ontem, irmão Guilherme, eu achava que eu não conseguia fazer mais nada, porque pra mim tava sendo extremamente cansativo. Mas ontem Deus falou comigo, aleluia, e eu posso fazer muito mais do que aquilo que eu tô fazendo. Oh, glória, o irmão pode fazer muito mais daquilo que o irmão está fazendo. Aleluia. Os adolescentes que estão vendo essa programação, aleluia, que vão ver,
Mesmo que sejam poucos, o irmão Davi que está atrás ali do estúdio pode fazer muito mais daquilo que está fazendo. Aleluia. Irmão Guilherme, todos nós temos dificuldades, mas Deus sabe qual que é o nosso verdadeiro limite. Glória a Deus. Deus, ele quer romper com o sobrenatural, irmão Guilherme. Aleluia. E Deus quer verdade no nosso coração. É verdade, Senhor. Até onde? Aleluia. Até onde você está disposto aí para cumprir a vontade de Deus? O que você está disposto a renunciar Aleluia. para cumprir a vontade de Deus? Glória a Deus. O que você está disposto a fazer para cumprir toda a vontade de Deus? Santo nome de Deus. Por que às vezes nós vemos, irmão Guilherme, que pessoas que iniciaram ontem na fé, e aí nós já vamos estar finalizando, pessoas que começaram ontem na fé, mas hoje elas estão sendo honradas por Deus. O irmão sabe por quê? Muitas das vezes, irmão Guilherme, as pessoas podem até começar depois, ou podem até se arrepender no meio do caminho. Mas conforme o sacrifício que essa pessoa fizer, conforme a renúncia que essa pessoa fizer, sabe? Muitas das vezes a gente acha que fez grandes coisas, né? Que a gente renunciou grandes coisas. Mas eu quero só compartilhar breve uma experiência que eu tive. Lembro que no meu início... Lembro que ainda, né? Enfim, lembro que lá quando eu comecei... quando eu nem conhecia mesmo o que era igreja, eu comecei a buscar Deus. Eu lembro que eu tive que deixar muita coisa do mundo. Eu lembro que eu tive que excluir coisa, parar de falar com pessoas, mudar minhas atitudes. E eu lembro que eu... talvez não estivesse tão soberbo, mas eu falava pra Deus: poxa, Deus, olha o quanto que eu renunciei. Olha tudo que eu coloquei na tua presença e eu me tirei. Eu abri mão de tudo, Senhor. Eu falava pra Deus. E eu lembro que um dia eu tava ali na frente da Ramo da Videira e eu estava olhando pro banheiro, não sei o porquê. E eu lembro que eu vi o irmão Christian, que é um dos líderes da Central Adolescentes, subindo a escada do alojamento. E quando eu olhei pro irmão Christian, me veio uma voz e disse: se tu acha que tu renunciou muita coisa, Aleluia. então olha pra ele que deixou toda a família dele. Aleluia. Então, quantas das vezes, irmão Guilherme, a gente acha que renunciou, mas existe alguém, irmão Guilherme, que renunciou muito mais do que nós. Mas não significa que essa pessoa é melhor do que nós. Mas Deus está falando, irmão Guilherme, que nós ainda podemos renunciar muito mais de tudo aquilo que a gente tem renunciado. Muito mais do que aquilo que a gente tem se esforçado para lutar. A Bíblia Sagrada diz: vocês ainda não têm resistido até o sangue contra o pecado. A gente tem que lutar contra o pecado até sangrar. Glória a Deus. E eu pergunto: Aleluia. será que nós estamos sangrando para renunciar ao pecado? Sangrando para renunciar às coisas que estão contra nós? Às vezes é dificuldade, uma batalha, uma briga em casa. Mas Deus está contando conosco, meu Guilherme, para que a gente venha romper essa barreira. Para que a gente venha ser jovens cheios do Espírito Santo. Tomar a Santa Ceia cheia do Espírito Santo. Estar numa programação cheia do Espírito Santo. Glória a Jesus. Irmos para o culto, quem sabe não vamos estar escalados, mas estarmos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Eu gostaria, não sei se o irmão gostaria de ter alguma consideração final, Oh, glória. mas logo após estaremos encerrando essa programação. A Bíblia nos fala que o jovem se cansa. O jovem se cansa, a Bíblia nos fala se não me engano é em Jeremias, capítulo 40, ou Isaías, não, acho que é Jeremias, não lembro qual, dos profetas. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto com asas como de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aí que tá na presença de Deus, a gente não se cansa. A gente sempre vai conseguir fazer mais. Tá na presença de Deus, a gente vai fazer mais. Deus vai dando graça. A gente na presença de Deus. A Bíblia diz em Atos: esperai em Jerusalém até que do alto sejas revestido de poder. Ou seja, espere em Jerusalém que do alto vem o poder que vai te dar graça. Glória a Deus. Humilhai-vos, pois a Deus em tempo oportuno Ele vos exaltará. Oh, que coisa linda isso. Esse é o caminho. É estar na presença de Deus, é estar orando, é estar jejuando, é estar lendo a Bíblia, e ora, e jejua, e Bíblia, e adora a Deus, e louva a Deus, e lê a Bíblia, e jejua, e vai em oração e consagração. Grandes prodígios a gente vai fazer se a gente fazer isso. Grandes prodígios. Deus está falando. A igreja está orando agora. A primeira volta da nossa campanha foi por fé de grandes milagres. A segunda foi que Deus levante obreiro segundo seu coração. Deus não quer coisa pequena pra gente. Glórias a Deus. Deus não quer coisa pequena. Aleluia. Deus tem projetos grandes para nós, mas temos que ficar em Jerusalém até que do alto sejamos revestidos de poder. Aleluia.
Oh, Irmão glória a Guilherme, Deus. só pra nós finalizarmos, eu estava me lembrando de outra coisa também, que seguindo essa mesma linha do dia de Pentecostes, sabe? Eu penso e me lembro do apóstolo Pedro, porque Pedro teve experiência com Deus, irmão Guilherme. E quem sabe as pessoas que estão nos assistindo já tiveram experiência com Deus. Ou quem sabe, enfim, quem vai assistir, ou até nós, acho que até nós aqui que estamos, Deus pode estar falando com alguém. Pessoas já tiveram experiência com Deus. Pedro teve experiência com Deus. A Bíblia Sagrada diz que Pedro nega Jesus. 3 vezes Pedro nega Jesus. Então Pedro ele caiu, Pedro ele falhou. Pedro ele chora amargamente. Mas a Bíblia ela fala que Pedro mesmo assim ele se desvia. A Bíblia fala que Pedro volta a pescar. Jesus disse que não era para ele pescar. Pedro está lá na praia pescando. Pescou, não conseguiu nada. Não conseguiu nada. E a Bíblia diz que Pedro, estando em cima do barco, chega alguém e diz assim: filhinhos, vocês têm algo para eu comer? E Pedro diz: não temos. E João reconhece, e João tem a revelação de que aquela pessoa era Jesus. Pedro achou que Jesus tinha morrido, mas a Bíblia diz que Pedro vai até ele e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus pergunta para Pedro: Simão Pedro, tu me amas? O Pedro diz: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Depois ele perguntou: Simão Pedro, tu me amas mesmo? Ele disse: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Na terceira ele se entristece porque Jesus pergunta mais uma vez. Mas aí ele diz: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Aleluia. Deus, ele sabe que a gente vai falhar, irmão Guilherme. Mesmo que a gente se dedique com toda a nossa força. Olha, eu posso estar 7 dias orando e jejuando. Eu posso ser irrepreensível. Eu mesmo assim eu vou falhar. Eu não sou perfeito, eu não sou um anjo. Mas esse mesmo Pedro, irmão Guilherme, no dia de Pentecostes, ele se colocou de pé e ele sabia que Deus chamou ele para ser pastor. Glória. E ele está lá pregando. Porque mesmo com debilidades ele se dispôs a fazer a vontade de Deus. Glória. Então quem sabe, né? Você que está aí, cheio de dificuldade, mas que a gente possa estar disposto a cumprir a vontade de Deus. Aleluia. Mesmo tendo defeito, mesmo tendo dificuldade, mesmo tendo fraquezas, né? Vamos estar dispostos a fazer a vontade de Deus. Porque aquele que começou a boa obra, irmão Guilherme, ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Vamos estar Glória. orando logo após encerrando essa programação. Aleluia. Glorifico a Deus, né? Por todos os irmãos que ficaram conosco. Glória a Jesus. Glorifico a Deus pela vida do irmão Davi, que esteve ali cooperando juntamente conosco, né? Pela vida do irmão Guilherme, que esteve pronto, Aleluia. né? Mesmo tendo sido escalado de surpresa, esteve pronto aí para estar cooperando conosco. Amém. E vamos estar orando, e Deus certamente vai estar fazendo coisas grandes em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, Oh, nós glória colocamos a na Tua Jesus. presença, Senhor. Aleluia. Deus, Louvado orando a Ti, seja Jesus, te Deus. agradecendo pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, se conosco, ó Deus, no resto deste dia. Ó Deus, toca no nosso coração, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a estarmos mais perto de Ti, Senhor, a estarmos buscando a Tua presença. Ó Deus, aproveitarmos todas as oportunidades de poder viver, Deus, cada vez mais Te amando, cada vez mais Te buscando. Revela, Senhor, o Teu plano ideal para cada um de nós. Revela o Teu projeto ideal. Destrói, Senhor Deus, com todo impedimento, todas as desculpas, todas as barreiras. Ó Deus, todas as fortalezas, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a estarmos verdadeiramente, Senhor, com todo o nosso coração na Tua presença. Em nome de Jesus e para a Tua glória, Jesus. Louvamos a Deus pela vida de cada dos irmãos, né? Aleluia. Glorificamos a Deus, agradeço pela vida do irmão Davi que esteve ali conosco. Glória a Jesus. Obrigado, irmão Davi, né? Glórias a Deus pela vida de todos os irmãos. E nós despedimos essa programação com paz, oração e união. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus tem vitórias para dar, mas sempre tem uma data pra entregar. O seu calendário ninguém pode apagar. Hoje está agendado neste lugar. Tudo acontece quando Ele quer. Pra ser abençoado basta ter fé
chegou a hora.